Nesse mês de setembro, aos domingos, às 10 horas da noite, estamos fazendo entrevistas com os candidatos ao governo de Goiás. Hoje você vai conhecer o plano de governo do professor Pantaleão, do Partido Unidade Popular. O candidato Gustavo Mendanha, do Patriota, estará ausente do debate programado para o dia de hoje. Segundo o comunicado oficial da assessoria do candidato à nossa produção, Gustavo Mendanha não está presente devido à incompatibilidade de agenda. Lembrando que a ordem de veiculação e gravação com os candidatos foi definida de forma antecipada e ainda com direito à troca de agenda entre os candidatos em comum acordo. O Papo Dinâmico está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Também estamos lá no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Hoje, como já anunciamos, vamos entrevistar o candidato professor Pantaleão, candidato ao governo de Goiás. Candidato, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo ao Papo Dinâmico. Você tem 25 minutos, o seu tempo começa agora. Primeiro, agradecer o convite, nessa oportunidade para que a Unidade Popular apresente a programação que pretende fazer chegando ao governo do Estado. Agradecer você, Daniel, a PUC, as redes sociais e, obviamente, dentro desse espaço, nós vamos estabelecer o que nós, professores de História, sempre gostamos, o contraditório para apresentar o porquê que nós queremos governar Goiás. E essa é uma oportunidade interessante, porque na medida que você apresenta as propostas e vem, obviamente, outras propostas, a televisão tem esse poder de não só veicular, mas também de penetrar e formar e informar, vai dar a oportunidade aos eleitores, de um modo geral, saber quem é quem representa o que vai representar, está a favor de quem, está a favor de quem, e essa é a proposta da Unidade Popular pelo Socialismo. Representar as camadas exploradas contra, evidentemente, o processo capitalista que aí está. Pois é, na introdução do seu plano de governo, que eu vejo que você está com ele aí na mão, ótimo, você diz que vai fazer diferente do atual governo, que só tem interesse na elite goiana. O que seria esse diferente no governo de Goiás? Primeiro é bom recordar, porque história é um contexto, história não é uma coisa isolada, é um processo. Os governos de Goiás, com raríssimas exceções, ao longo da história do Estado, têm sido, não só os antigos nomeados, como os eleitos, têm governado para poucas pessoas. A grande massa que produz, os trabalhadores, os funcionários públicos, têm sido deixado de lado. Então, o que é que nós vamos fazer diferente? Nós vamos apresentar um mundo fantasioso, um mundo mágico, nós vamos fazer uma revolução através do processo eleitoral. Claro que ninguém que nos está assistindo vai acreditar em ilusões, Ilusões no sentido de fantasias. Não, nós temos um programa. O governo, na medida que ele estabelece incentivos aos grandes, na medida que ele retira dos trabalhadores e das trabalhadoras, principalmente da educação, como foi feito nos governos passados e no atual governo da titularidade, na medida que ele não estabelece, não paga os quinquênios, não paga os pisos estabelecidos por lei, na medida que só faltando poucos meses para a eleição, abre um concurso na educação e, evidentemente, com a demanda de mais de 10 mil pessoas precisando de trabalhar, tanto na área administrativa como na área do dia a dia, do lecionar propriamente dito, é evidente que essa é a preocupação do diferente. Um outro aspecto importante que você levantou, o que nós vamos fazer diferente? Ora, nós temos um Estado rico, em que você tem uma produção, em que a base da sustentação do arroz com feijão na mesa da trabalhadora e do trabalhador vem exatamente do quê? Do pequeno e médio produtor. A economia nossa é fundamentada na agricultura familiar. As grandes aglomerações do agronegócio, elas são inclusive, lembra da famosa lei Antônio Candir, que favorecia esse processo, ex-deputado do período Fernando Henrique Cardoso, o governo federal
paga, o governo estadual repassa para os grandes, para os chamados agronegócios, né? E com isso, pergunta-se, o que é que vai, na verdade, para os pequenos e médios e nada? A falência de pequenas e médias indústrias em Goiás é enorme. O desemprego vem sendo fruto de uma política desastrada do governo federal, que também não teve por parte do governo do estado, né, uma política mais ajustada. Então, frente de trabalho, frente emergencial, a ajuda de custo não é ajuda eleitoral de 200 ou 300 reais perto de eleições. Ela, na verdade, é estabelecer ações emergenciais na construção civil. Precisamos, Daniel, urgentemente falar de uma coisa que poucos estão falando, que é uma reforma, basicamente, dentro da questão agrária e da questão urbana. Então, o desenvolvimento, o Conselho de Arquitetos levantou um documento muito importante, né? Colocou nas mãos nossas um documento mostrando a necessidade dessa mudança de estruturar uma ação urbana e uma ação rural. Vamos dar um exemplo. Goiânia, que tem a metrópole, como cidades aqui, né, bem perto. Quer dizer, essas indústrias, elas precisam de incentivo do governo federal. E isso é o que nós chamamos de fazer diferente, de atender aqueles que trabalham, aqueles que produzem e não ficar incentivando os grandes. Um outro detalhe, que aproveitando esse ensejo que você está me dando, quer dizer, as indústrias nossas aqui, elas foram estabelecidas aí num plano de atender a poucos, e o estado de Goiás, né, desde o plano MB, passando pela tentativa do plano Santilo, dizer, o que foi feito, por exemplo, da Iquego, o que foi feito do Idago, o que foi feito da Cachego. A respeito das empresas, a questão é interessante. Sim, mas aí você me chamou a atenção em relação ao seu plano. Veja bem, você fala no plano da reestatização da CELG e da interrupção do processo de privatização da Saneago. Você é contra a privatização? Primeiro vamos deixar bem claro uma coisa. Eu comecei a falar aqui do plano MB, né, que foi do governo Mauro Borges. Ele foi totalmente abandonado pelo período militar, que o acusava de um plano mais à esquerda, e foi abandonado pelos governos eleitos. Eu citei aqui com o caso Iquego, Igago, Idago, e depois Cachego, o BD, que foram praticamente abandonados. Esses pequenos bancos foram entregues... Cachego já acabou, grandes, não existe mais. Não, mas foi entregue para os grandes bancos por esquema de corrupção. O BEG também. Inclusive por esquema de corrupção. Aí você levantou a ideia da reestatização. Ora, veja, pô, eu vou até dar um dado aqui muito interessante. O SUEG, que é o sindicato, né, interessante dos urbanitários, fez uma campanha violenta, muito interessante, com relação à CELG. O ex-senador e hoje governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, participou junto comigo e do ex-senador Lindenberg Faria, do Rio de Janeiro, de campanhas aqui em Goiás, contra a privatização da CELG. Jogou pesado, fez denúncia, fez o discurso, né, como ele gosta de falar, com muito veio, né? Presta atenção, o que foi feito? A CELG foi para a Enel. Vem uma conversa que vai fazer, que o Estado pode fazer para melhorar o comportamento da Enel, que é considerada uma das piores do Brasil. É considerada uma prestação de serviço de péssima qualidade. Bem, o governo de Goiás não tem como punir essa empresa. As cláusulas estabelecidas, a gente conhece essas cláusulas? A Assembleia Legislativa tem a coragem de chamar alguém para falar cadê o dinheiro da CELG? A corrupção da CELG é uma das coisas mais violentas que ocorreu no estado de Goiás. Mesmo depois da privatização, continua? Mesmo depois da privatização. Você teve denúncias aí, inclusive de ex-presidentes de CELG, que foram acusados, inclusive, do ponto de vista aí de maracutaia, dinheiro para campanha de deputados, de senadores, de governadores. Foi feito. Então, eu acho que aí, Daniel, essa reestatização, ela significa dar aos goianos a oportunidade de ver as empresas criadas com o suor, com o trabalho, com os impostos pagos por nós para dar vida à população. Porque uma coisa interessante que eu vejo nos outros candidatos, com todo o respeito que eu tenho a todos, é essa ideia de não querer mexer com a ferida. A Saneago está tendo um processo de privatização também, o que é outro crime, né? Quer dizer, ao invés de prestar contas daquilo que se fez lá atrás, não prestam. Eles querem ir levando, usando a expressão popular de barriga, para que a população não tome conhecimento do real estado de dívida. Exemplo, nós temos no nosso plano, e você deve ter lido aí com atenção, com um bom jornalista que é, um bom professor, você sabe muito bem que nós estamos querendo que as secretarias, elas prestem contas
mensalmente através dos conselhos que existem nas secretarias. Você tem um absurdo aqui, que é um dos maiores absurdos, que é gente que faz parte de conselho para assinar ata de reuniões que nem existiam. Você teve casos aqui, virou notícia nacional, de pessoas que eram deputadas, que perderam a eleição no Piauí, não sei aonde, e que fazia parte aqui do Conselho da CELG, da Saneago, ganhando por jeton 5, 10 mil reais por mês, não sabia nem onde era Goiás. Isso você existe. Eu pergunto, o governo de Goiás não tem que prestar conta disso? Tem que prestar. Mas isso está ocorrendo no atual governo? Mas preste atenção, foi feito denúncias a nível... Quer dizer, o governador certamente, não sei se esteve aqui ou deve estar, é uma boa pergunta para ele. Esse processo foi coibido ou ele continuou? Porque a imprensa continua questionando. Então é essa a nossa preocupação, fazer com que o processo de reestatização é uma luta para que essas empresas privadas que lucraram muito, evidentemente, devolvam até que lucrar. Vamos dar um exemplo agora, muito simples. Água. Na Inglaterra foi feita a privatização do trabalho da água. Voltaram ao Estado controlar a água, não foi isso? Então eu defendo, a UP defende, que esse processo tem que ser discutido com a população. Um outro detalhe também, que às vezes, né, as pessoas ficam meio com medo de levantar, é o seguinte: como é que nós vamos fazer para uma produção em escalas para atender as camadas mais necessárias? Se 75% da comida nossa sai do pequeno e médio produtor. Então, são políticas equivocadas, políticas erradas, são políticas que, às vezes, num programa de televisão é muito bem, né? Com 5 minutos de televisão, as pessoas falam que bem entenderam. Quer dizer, leva a população a acreditar naquilo que não existe. Então, o que vai jogar pesado. Por falar na população, quais são os direitos sociais que o seu partido, Unidade Popular, defende? Bem, primeiro, essa reforma da Previdência, essa reforma trabalhista que foi jogada pelo governo Bolsonaro é um achincalhe, é um desrespeito. Pois é, mas isso é nível federal. Não, só voltando aqui. Nós observamos que o Estado não cumpre piso, não cumpre. O Estado retirou, por exemplo, dos professores, aumentou, aliás, perdão, 14% de aposentados e pensionistas, e como foi feito um movimento social muito grande, ele deu uma recuada e passou a retirar esses 14% só das pessoas que até 3 mil reais. Bem, e aí? Essa que é uma grande questão. Esses avanços trabalhistas, sociais, quer dizer, a Assembleia Legislativa de Goiás, ela não tem o cuidado de observar como é que o Estado vem levando isso. Então, cumprimento do piso, do cumprimento dos salários e dos aumentos que, evidentemente, não só o governo de Goiás, como todos os estados, não vem cumprindo. Então, essa é uma realidade que, infelizmente, não é cumprida, não é colocada em pauta e muitas das vezes se fala sobre isso. Então, a UP vai não ser só vigilante na luta das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos funcionários públicos, da condição tecnológica para dar condições deles trabalharem, para que o enfermeiro, a enfermeira, o médico, o professor, a professora, o policial militar tenha uma saúde e tenha condições de trabalho. Isso é, em síntese, nós queremos dignidade para a população do estado de Goiás. Ok, entendi. Em relação à educação, há uma crítica às universidades no sentido de que elas precisam atualizar-se. Em que sentido é isso? Primeiro vamos pegar aqui, porque, óbvio, natural, você sabe muito bem, uma educação superior, ela advém de uma boa educação básica. Isso é em qualquer lugar do mundo, em qualquer sistema, seja capitalista ou socialista, ou tentativa de socialismo, qualquer lugar do mundo. Então, o incentivo ao que nós chamamos de escola integral básica, não é matricular o aluno e deixar o aluno na escola, não. É matricular o aluno, dar condições de alimentar bem, dar condições de ter no currículo artes, né? De condições dele trabalhar com a pintura, com a arte, com piscinas, futebol, enfim. O currículo não é apenas a matemática, a física e a história, a geografia, não. O currículo é para que o aluno se torne o cidadão e a cidadã. Segundo, a UEG, que foi criada bem atrás, né, das escolas
superiores isoladas, lá desde o governo Mauro Borges, passando pelo governo Santillo, pelo governo Íris, transformou-se em Universidade Estadual de Goiás. Não é como alguns chegam a falar em televisão, que eu criei a UEG. Mentira! É a falta de estudar um pouco da história de Goiás. As escolas universitárias isoladas já existiam desde a Cefego, desde o governo Mauro Borges. Então, conversa para ganhar a eleição ou tentar ganhar a eleição. A UEG passou por uma crise recente violenta. Em alguns municípios do estado, elas foram praticamente abandonadas. Quer dizer, tempos atrás, houve denúncias violentíssimas de corrupção dentro da estrutura da UEG. Então, uma pergunta que você me fez lembrar uma coisa interessante. A Unesp, a USP, a Unicamp, as universidades dos estados, do Rio, de São Paulo e de outros, elas são o quê? Pontos, inclusive, turísticos para os estados. A Unicamp, que é considerada uma das melhores do mundo. Tem gente que sai da Alemanha, do Japão, para fazer curso você sabe muito bem disso. Por que a UEG, que propagar que a UEG está bem, não. Vai lá, o aluno está reclamando porque os professores estão ganhando mal, porque os professores não têm, porque não oferece a ela essas condições. Então, a transformação da sociedade, a qualificação do professor, Daniel, ela passa fundamentalmente por uma escola básica de ênfase ao aluno. E hoje, com a tecnologia, você sabe muito bem, nós estamos aqui, o mundo está sabendo, né? Você tem uma aula presencial, que infelizmente com a pandemia foram praticamente abandonadas, agora que está retomando, mas você tem as redes sociais, que são ferramentas fundamentais, né? Mas você não pode ficar também dentro da visão equivocada de trabalhar um tipo só de educação, porque você está num mundo que, como o nosso nobre Humberto Eco falava, né? É um mundo de atmosferas. Então é essa a situação. A UEG tem que se transformar de um polo de transformação e de, interessante observar, de pesquisa. Tem que pesquisar. Eu queria saber, qualquer governante ou qualquer pessoa que você já entrevistou e vai entrevistar, qual lugar do mundo que tem desenvolvimento sem pesquisa dentro das escolas ou dentro das universidades. Você fala de criação, de creches, centros de referência em relação à educação infantil. Isso. Isso já não existe? Mas aí que vem um problema. O que é uma creche? O que é um CIMEI? Muitas das vezes, que é um aspecto do ensino fundamental, né? Elas atendem o quê? O profissional, o professor da creche, tem um auxiliar. Você deve ter visto, você que trabalha o dia todo na área, conhece muito bem, até muito mais do que eu, a violência que foi feita a semana passada de um ajudante pegando a cabeça da criança. Você viu isso aí, que virou notícia até internacional. Por que isso? Sabe quantas pessoas a professora cuida de uma criança? Mais de 30. Você tem criança, não tem? Eu já tenho. Eu sei que todo mundo sabe, né? Presta atenção, Daniel. 30 pessoas numa sala, uma professora com os alunos que às vezes não tem em casa o próprio carinho, a própria ajuda, porque a mãe tem que trabalhar, o pai abandonou, e você sabe muito bem como é que é a desgraça social, desculpa a expressão. Mas um ajudante tem formação pedagógica para aquilo? O administrativo que vai ajudar a professora tem? Essa é a pergunta. Então, a creche, ela tem que trabalhar não só a professora de sala de aula, como o ajudante. Agora, o ajudante administrativo. E para ajudar a professora dentro da sala, qual a condição pedagógica que ele tem para fazer essa ajuda? Nenhuma. Então, nós temos que abrir espaço para fazer esses concursos na prefeitura, no estado, para a pedagoga, para a psicóloga, os psicólogos foram abandonados no processo educacional, curiosamente, até você vê o tanto que a ironia da história é interessante, né? Por isso que é dialético, né? O que é bom. Até na ditadura militar, eles até deixavam um pouco da psicologia. Aqui você tem escola, CMEIs, não tem a presença do pedagogo dentro da sala. A professora não tem como cuidar dessas crianças. Agora, aí você sabe muito bem qual é a consequência disso na escola. Para você, no seu plano de governo, e aqui mesmo durante o programa, você já falou de reestatização da CELG, interrompeu o processo de privatização da Saneago e outras empresas aí do Estado, você falou de fortalecer, melhorar a remuneração, o salário do funcionalismo público. Isso. Você fala também de investir em educação e na UEG e tal. E também fala em incentivar a geração de emprego e renda. Como você pretende arrumar dinheiro? Como é que você vai conseguir fazer o Estado gerar recursos para viabilizar tudo isso? Primeiro, observa-se o seguinte. Nós temos
a reforma tributária, que ninguém nunca teve coragem de fazer, né? Quer dizer, passa pelo Congresso. Sim. Né? Mas deputados, eleitos, senadores e governadores agindo, você tenta estabelecer uma reforma tributária. Só recordando historicamente que essa história de reforma tributária é mais velha do que se pensa. O ex-ministro Leopoldo Bulhões, grande figura do Estado de Goiás, grande advogado, grande tributarista, falava isso no governo Rodrigues Alves. Isso lá pelos anos de 1906. Preste atenção, ele levantava essa questão da reforma tributária. Aqui no Brasil, as reformas tributárias tentadas, todas elas foram para atender empresários, para atender pequenas e médias indústrias, não, pequena e média indústria não, a empresários. A Fies chegou ao desplante, senhor Scap, de falar que 70% dos empresários brasileiros só negam impostos. Então, uma reforma tributária, ela tem que estabelecer os impostos. Você sabe muito bem que o Estado de Goiás recebe impostos federais, repassa para os municípios, e é uma cirandinha. Essa ciranda, ela não estabelece base para criar mecanismo para a indústria. Nós vivemos um sistema capitalista. É evidente, natural, que eu não sou nem imbecil, chegar aqui e falar para você que amanhã eu vou acabar com tudo. Isso é gente que não pensa, né? Isso é ridículo. Mas a reforma, ela passa necessariamente para atender quem trabalha e quem produz. E um detalhe, os impostos cobrados e os que recebem, teria condições de incentivar essas pequenas e médias indústrias? Claro que teria. E aí por que não se incentiva? Porque você tem que fazer atendimento eleitoreiro, quer dizer, é aí, meu amigo, eu vou ser muito sincero, acho que, claro, que isso aqui eu não vou agradar ninguém, os poderes constituídos têm que estabelecer, pelo menos, um pouco de vergonha na cara, de estruturar. Como é que você tem uma Assembleia Legislativa que tem 400 funcionários por concurso e 4.000 comissionados, que muitos não sabem nem onde ficam? Como é que você tem nepotismo que é proibido por lei até hoje no judiciário, e Goiás é um dos estados que mais isso é. Então, a cobrança desses impostos incentiva através dos impostos que nós recebemos a nível federal essa distribuição. Se o governo, tendo coragem política, que isso é coragem política, tentar fazer uma conversa com esses empresários, e veja bem que a UP, ela não tem preconceito de conversar com ninguém. Você conversa, estabelece regras, e agronegócio vai pagar sim, tem que ser olhado, tem que ser fiscalizado. Esse negócio de falar aqui que deixa o agronegócio para lá, não, tem que ser olhado. Mas então, toda a reforma tributária vai depender então, pelo que eu estou entendendo, Congresso, de uma ampla coalizão de governadores, deputados estaduais, né? e deputados federais, e pressionando lá no Congresso para ver a reforma tributária. Isso. E depois todo um sistema, né, de distribuição desses recursos tributados. Mas se isso não acontecer, se isso não for possível, então nada que o senhor está propondo aqui vai se viabilizar? Você sonha, não sonha? Eu sonho, não sonho? Presta atenção. Veja bem, Daniel, você levantou uma questão fundamental. Você luta por aquilo que você acredita. Certo. Eu acho, e aí eu tenho convicção que eu faço política desde os 13 anos de idade. Não faço eleitoreiro, porque senão já, com tantos convites para ser deputado e vereador e senador, já tive. E até secretário. Então presta atenção. Um país que quer crescer tem que ter uma consciência daqueles que dominam o poder, de que o país só vai desenvolver com pesquisa, com a reforma tributária séria, com aqueles que têm que tributar as grandes fortunas, para que os que lucram muito ter essa também sensibilidade de que o pequeno e o médio não pode pagar tantos impostos como os grandes, obviamente, não pagam. Então, esse é um problema. Aí você diz, aí não vai dar em nada? Ora, mas espera aí. Todo mundo que faz campanha vem falar o quê aqui? Pedir voto, não é? Todo mundo que faz campanha vai nas casas entregar santinho para quê? Eu vou fazer isso e isso. Às vezes, aliás, muitos que eu vi aí nas campanhas são candidatos a legislativo, não sabem porque ele é candidato. Mas é candidato. Tá, então eu acho que aí você tem que fazer um amplo movimento de massa, assim, pela educação, pela questão agrária, pela tributação. Tá, falar da questão agrária. Como é que você vai encarar essa questão agrária? Primeiro, nós somos a favor, radicalmente, de que uma reforma agrária necessita urgentemente ser feita no país. E preste bem atenção. Você é favorável às ocupações para forçar a reforma agrária? Deixa eu dar só uma recordada aqui. O João Goulart tentou uma reforma agrária. E aí xingaram ele de comunista. Qual lugar do mundo
No mundo capitalista que não foi feito por reforma agrária para desenvolver. Os Estados Unidos até deram terra. O exato. mundo inteiro. Então, reforma agrária não é uma tese comunista, é uma tese capitalista. Pelo contrário, vai aumentar o número de proprietários. Né? A revolução socialista, aí é a revolução agrária. As ocupações, por que elas são feitas? Elas são feitas porque há uma desobrigação, há um desrespeito do governo com as camadas que saem lá. Por que o cara sai do interior e vem para a capital para poder ser atendido aos pais? Porque lá não tem emprego, então ele tem que vir para cá. Chega aqui, o filho dele vira drogado, miserável e coisa. Então, a reforma agrária é uma necessidade urgente se quiser desenvolver. Ok, candidato, o nosso tempo acabou, mas você tem 30 segundos para se despedir e se dirigir ao seu eleitor agora. Primeiro, esse papo agradável, né? Bater um papo com você aqui é uma coisa melhor ainda, porque você é uma figura que a gente tem muito respeito. Segundo, amigos, nós não estamos propondo ilusão, nós estamos propondo o real. E o real, o concreto, é fazer com que o Estado de Goiás desenvolva para aquelas e aqueles que trabalham, para aquelas e aqueles que produzem. Por isso que nós defendemos a ação das empresas, a tentativa de uma educação fundamental e universitária com bases para que a pesquisa desenvolva. E por último, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que votar é um processo e nós estamos nessa luta não só dentro da eleição, além da eleição. O nosso número é 80, sou candidato a governador do estado de Goiás e tenho certeza que nós vamos estar no segundo turno batendo um papo com meu amigo Daniel aqui, com quem quer que seja. Ok. Um grande abraço. Um beijo para vocês, para criar um governador de Goiás. Muito obrigado, candidato, muito obrigado. E para você, então, a gente já anunciou aqui, né? A gente teria também hoje o segundo convidado aqui, o segundo candidato, no próximo bloco, mas infelizmente ele não compareceu, não pôde comparecer por causa de incompatibilidade de agenda, oficializou isso aqui para nós. E então nós vamos encerrar o programa agora, né? Com esta entrevista, estamos encerrando, agradecemos a sua audiência e nos despedimos e até a próxima. Obrigado, boa noite.